Muito bom dia para você de casa, bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para todo mundo que a partir de agora tá ligadinho com a gente aqui no nosso Tac Tac. Bom saber que você tá começando a semana aqui no TH+, SBT Interior. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom dia, Patrícia, bom dia, Lívia. O nosso programa de hoje está maravilhoso. É ou não é, Lívia Peretti? É isso mesmo, e que alegria começarmos mais uma semana. Bom dia para todo mundo. Hoje é o Dia da Família e por aqui o nosso tema é idoso. Nessa época do ano, eles precisam de uma atenção ainda maior para terem bem-estar e estarem em segurança. E para nos orientar sobre esse assunto, eu recebo o coordenador municipal do idoso, Caio Neves da Mato, que vai explicar para a gente como a família pode proteger e acolher os seus idosos nesse período. Então fica aí com a gente, o programa de hoje está imperdível. Bom dia, Pati! Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está ligadinho aí, nos acompanhando. Olha, segunda-feira, vocês já sabem, é dia de estar na mesa. E eu vou receber novamente a Tati Carvalho, do Café Tati Kibes, daqui de Rio Preto, para preparar um prato, gente, super diferente. Chama Shizbarak. Acho que é assim, espero que eu esteja falando certo. É uma sopa árabe que eu tô louca para experimentar. Eu acho que vai combinar muito bem com as atrações de hoje do Flávio Zani, não é isso mesmo, Zani? Você está coberta de razão, Patrícia Andrique, porque hoje tem dança do ventre aqui no nosso Taquitá. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa dança, sobre a cultura, os seus benefícios para a saúde e como você aí de casa pode começar a praticar independentemente da sua idade, viu? Tem pergunta? Manda pra gente! Nós estamos aqui esperando, eu, a Patrícia, a Lívia e todos vocês que estão acompanhando o nosso programa a partir de agora. A gente vai fazer aquela nossa pausa tradicional do começo do programa e quando a gente voltar tem tudo isso e muito mais, especialmente para você. Até já! O Taquitá de hoje começa com uma receita super diferente que eu confesso não conhecia, mas ó, tô louca para experimentar. Bora então para um Tá na Mesa? Roda a vinheta. Eu tô aqui novamente com a Tati Carvalho, que já esteve no programa preparando um quibe de vários andares, né, Tati? Nossa. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Tati é proprietária do Café Tati Kibes aqui, faz um baita de um sucesso em Rio Preto, viu, gente? Mas não tem só coisa árabe, não. Mas hoje a gente escolheu justamente porque o programa tá assim, ó, numa linha meio Inxalá, assim, sabe? E aí eu quero entender, começando com essa receita que eu nunca ouvi falar. Pois é, eu também, há uns 10 anos, eu nem sabia do que se tratava. Eu conheci minha sócia em 2014 e ela também é descendente de árabe, como eu. E aí a gente conversando, qual é a sua comida predileta? A minha é charuto, a minha é shizbarak. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar. Olha, o que é shizbarak? Ela falou, Tati, é uma sopa de coalhada. Eu falei, nossa, que diferente, né? E aí fui conhecer a família dela, a mãe dela me ensinou a fazer. E aí, quando você me falou, Tati, vamos fazer alguma coisa árabe? Eu falei, gente, é algo para ser feito porque é uma tradição que se a gente não difundir, vai acabar, né? Porque assim, quibe, esfirra, todo mundo faz. Mesmo, né? Quibe, esfirra, tudo mais, as pessoas fazem. Agora, essa sopa, que tem todo um significado, tem mais de 400 anos de história. Olha, que legal. Tem um significado da própria como fala? Da coalhada, que significa pureza. E aí tem os capeletes que a família faz junto. Aí falam que quanto menor o capelete, mais amor pela família. Tem uma série de coisas assim, bonitinhas para falar sobre a receita. Então vamos ver os ingredientes? Vamos colocar aí na tela a shizbarak, por favor. Olha lá, uma sopa árabe. A gente tem aí 2 litros de coalhada, tem que ser feita um dia antes, pelo menos. 2 colheres de sopa de manteiga, um maço de hortelã. Essa é a base da sopa. E aí tem o capelete que ela falou, né? Que assim, o capelete a gente tá apropriando aí, né? Dos italianos. Mas é bem parecido, né? Que vai 320 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 copo de água e o recheio 200 gramas de carne moída, sal, pimenta, alho, hortelã a gosto. Dê uma resumida aí pra gente entender exatamente como é que vai ser feito isso. Tá.
Então, como que a gente começa, A gente Tati? começa pela... Bom, começa um dia antes, né? A gente vai fazer a coalhada, propriamente. Você compra aqueles leites de saquinho. Sim. Dá aquela fervidinha. A hora que você conseguir colocar o dedo e não queimar, ele já tá no ponto. Aí você pode colocar um iogurte natural. Só isso? Exato. E aí você vai que deixar... simples. Você vai deixar de um dia pro outro, ou mais, se você quiser, para que você possa... efetivamente ter a coalhada. E uma aí coalhada ela tem fresquíssima, né? fresquinha. Fresquíssima, caseiríssima. E aí a gente deixa dentro do fogão, tampadinho e tal, daquela abafada e fica uma delícia. E aí a gente vai fazer a massa, você pode fazer um dia antes ou você pode fazer na hora, que é o caso da gente vai fazer aqui agora na hora. Sim. Então os ingredientes é só água e farinha. E aí a gente amassa e abre a massa. Vamos lá. E aqui lembrando, gente, que a gente sempre tem que resumir muito as coisas, porque afinal de contas estamos ao vivo, né? Exato. Não tem como fazer todo esse preparo. Mas a Tati me mandou uns vídeos ontem dela se preparando e foi muito legal, assim, ver o capricho e o carinho que elas tiveram. Vamos só tomar só cuidado pra gente não colocar muito pra frente, o pessoal ver bem a massa sendo aberta, Tati. É uma massa leve, né? Só água e farinha. A gente põe uma pitadinha de sal pra gente poder ter um saborzinho na massa. Eu tenho esse cortador, mas você pode cortar quadradinho ou como você preferir. Então aqui ela é pequenininha mesmo. Essa carne a gente temperou com alho, hortelã e ela é um patinho moído. Um patinho Tá? moído. Então a gente coloca, é bem pouquinho, por isso que assim, é gostoso de fazer com as crianças, fazer com a família. Que bonitinho. Então você vem, recheia, bem Vem um pouquinho só mais pra trás. Pra trás? Tá, Dá pra ver? isso, pra Ótimo. gente pegar aqui no espelho. Ó, então- Olha que pitiquinho, gente, coisinha mais fofa. então é uma coisa que é trabalhosa, Aham. mas é tão prazeroso de fazer, ó. Então você vai fazer tipo um pastelzinho pequenininho, tá vendo? Ah. E aqui você faz esse biquinho. Ai, que bonitinho. E aí você vai fazendo, vai Vamos conversando e vai fazendo. Que legal. A gente gosta de já cortar Aham. e rechear e aí vai enrolando de uma vez. Como a gente tá aqui no ar-condicionado, o ideal é a gente fazer um por um assim pra não ressecar a massa. Mas olha que bonitinho que fica. E a gente vai fazer. Tem um nome dessa massa na tradição árabe? Ou a gente pode falar que é um capelete mesmo? Eu acho que ela pode ser tida como esse capelete mesmo, porque é uma massa muito tradicional, não vai ovo, não vai nada, né? Só a farinha e a água, ó. Olha que bonitinho que fica. E aí a gente vai fazendo esses... Parece na difícil. Itália se chama umbelico, né? Que é parece um umbigo. Parece um umbigo mesmo. E aqui a gente vai fazendo. E a gente já tem a coalhada, né? Do dia anterior. Então, pra fazer o tempero da coalhada, depois a gente vai picar todos os ingredientes e temperar essa coalhada. Que E aí, interessante. colocamos isso daqui. É muito simples, é muito saborosa e dá esse trabalho inicial. Mas é quase como que assim, é uma confraternização Eu na quero família, tentar, né? posso tentar Opa, fazer? faz. Eu vou tentar fazer, então. Aproveitar Você que a quer gente vir teve... Não, eu quero vir daqui mesmo, vamos ver. vamos lá. Corta uma pra mim, deixa eu ver se eu sei enrolar, que eu tô aqui curiosa. Vamos lá. Vou botar o recheio pra você. Ó. Olha lá, gente, ó. Vamos ver? Abre um pouquinho, calma aí, vamos lá, Tati, Vai, faz comigo vou fazer aqui. junto, peraí. Vamos lá, que eu quero entender aqui. Aqui. A gente pega, faz tipo um pastelzinho Faz tipo um normal. pastelzinho. Aí você sela aqui com os dedinhos. Vocês veem que a prática dela é outra, né, gente? É Nossa, completamente poxa, diferente sim, da minha. ó. Aí ele faz um pastelzinho assim. Também pode ser um modelo. se Fiz o quiser. pastelzinho, vai. Já consegui Aí- fazer o pastelzinho. Boa. Aí agora você une aqui com esse, ó. E dá uma apertadinha? Dá uma apertadinha e sobe aqui um pouquinho, ó. Assim? Isso. Ai, Nossa, que bonitinho! já pode me ajudar a fazer. Olha lá, gente. Ficou lindo. Pequenininho, olha. Uma delícia fazer. Ai, vou fazer mais um, então. Imagina, cortar pra você. Fazer com as crianças agora no Natal, né? Não é, gente? E você pode até fazer outros molhos também, né? Mas aí, o interessante é seguir essa tradição, né? Isso aqui vocês comem fria ou quente, Tati? Olha, quem gosta de verdade come até de café da manhã, né? Mentira! Porque isso aqui é considerado uma entrada, né? Uma entrada. Uma entrada pro prato, Deixa eu fazer né? mais uma, vai, O prato que eu principal eu é a gostei entrada. agora. Vou já rechear aqui pra você. Aí você vai pegando aqui e já vai enrolando.
tirar aqui. E aí também a massa você vai aproveitando, depois você abre de Vou enrolando, novo, né? Você não exatamente. perde nada Não da perde massa. nada. Olha que interessante, gente. Vamos lá fazer mais um pastelzinho aqui. Shizbarak. Aí, ó, gente, vivendo e aprendendo, ó. E assim, é tão pouquinho que vai de carne, porque qualquer quantidade aqui que você utilizar, você já vai fazer uma sopa super farta. Essa quantidade que você passou, dá pra quantas pessoas? 8 pessoas. 8 pessoas? 8 pessoas. Aí, gente, já posso fazer, já. Para um pouquíssimo, 200 gramas de carne que eu coloquei, é uma quantidade muito Que pequena. delícia! Bom, vamos lá, vamos continuar aqui fazendo, que eu tô adorando. Agora a gente vai voltar para os nossos estúdios, porque eu sei que tem muita coisa ainda no programa. E na nossa próxima entrada, Tati, a gente vai estar aqui, ó, já organizando o refogado e finalizando essa sopa Shizbarak. Estamos muito finos hoje, hein? Que tal, gente? Quem tá aí me acompanhando? Vamos ver. Zane, olha que prato mais diferente. Tô adorando, inclusive as suas habilidades para fazer aí o pastelzinho pequenininho. Você viu que Adorei. bonitinho? Coisinha mais fofa. Adorei. Maravilhoso, Paty. Querido, segue daí que daqui a pouco a gente volta. Pode deixar, porque daqui a pouco o assunto que a gente vai abordar aqui tem tudo a ver com a Patrícia Andrick, viu, gente? Inclusive, olha aqui, que legal que já apareceu aqui no nosso telão, Jopanas. É porque aqui, agora, nós também vamos falar de coisa boa, minha senhora. As férias chegaram e olha só, haja fôlego, viu? Não é? A casa tá cheia, a energia da criançada tá a 1000 e é claro que eles estão sempre com fome, é assim mesmo. Mas calma, que para você não perder tempo na cozinha, a solução é ter Jopanas aí no seu congelador, porque é muito prático. Assim o lanche da garotada tá garantido em tempo recorde, gente. E é do freezer direto para air fryer, sem óleo, sem bagunça e em minutinhos você tem um salgadinho crocante por fora e levinho por dentro. Ó, tem coxinha, bolinha de queijo, tem muita coisa boa. E eles amam e é muito prático para você. Jopanas é mais saudável, mais leve e muito mais delicioso. Isso eu garanto, é perfeito para repor as energias depois das brincadeiras. Jopanas, o verdadeiro parceiro das férias da criançada. Então, já coloca o seu celular aí no QR Code da tela, já faça isso. Sabe por quê? Porque aí você vai pedir essas delícias aí na sua casa, no conforto e na praticidade da sua casa, tá bom? Porque Jopanas é exatamente isso. Conforto, praticidade e muito sabor. E hoje, como nós vamos falar de dança do ventre, a Paty está fazendo comida árabe, eu fiz quibe, minha senhora, e quibe recheado, hein? Olha aqui, já vou servir alguns aqui pra mim, pro Donizete. Olha, esse aqui até desmanchou de tão levinho que ele é. Deixa eu colocar aqui. Tem pra todo mundo, viu, gente? Ó, deixa eu colocar aqui que eu vou abrir um pra vocês de casa. Vem cá. Quem que vai vir aqui? Olha só. Ih, meu Deus do céu. Ó, recheado, gente. Olha aqui, tá saindo fundo. Eita, minha senhora. Coisa boa. Eu vou comer um aqui. Enquanto isso, eu tenho que chamar a Lívia, não é isso? Lívia Peretti, direto de Presidente Prudente, vai seguir a entrevista, porque eu vou ficar comendo quibe recheado daqui, viu, Lívia? Que delícia, Flavinho! Esse quibe é muito bom e eu já provei. Agora, aqui em Prudente, a gente vai falar sobre um tema essencial. Nessa época do ano, os cuidados com os nossos idosos, com as festas, as visitas, a casa cheia, as mudanças na rotina e o calor, os nossos idosos precisam de atenção especial para se manterem com bem-estar e com segurança. E para nos orientar sobre esse assunto, eu recebo o coordenador municipal do idoso de Presidente Prudente, Caio Neves da Mato, que vai explicar como a família pode proteger e acolher os seus idosos nesse período. Caio, seja muito bem-vindo, que alegria te receber aqui para falar de um tema tão especial, né? Sim, são eu os que agradeço, idosos. bom dia a todos, eu agradeço o convite e estamos à disposição. Caio, a nossa primeira pergunta é o seguinte: por que o final do ano exige mais atenção com os idosos e quais são os principais riscos dessa época? No final do ano, o movimento dentro dos lares, né, são maiores, a temperatura também é muito elevada, o calor excessivo
E no final do ano, geralmente, os idosos que praticam atividade costumam entrar de férias. Então, essa época do ano é muito susceptível a alguns fatores, né, dentro da casa do idoso, dentro da própria família, que isso gera uma preocupação maior. Seguinte, em relação ao excesso de barulho e mudanças na rotina, sabemos que isso também pode afetar o emocional do idoso, principalmente nessa época. Como a gente percebe que um idoso está sobrecarregado e como adaptar a rotina, principalmente do sono, para proteger eles? Nessa época do ano, como gera muito barulho, né, encontros familiares, tudo, causa muita, em alguns idosos, irritabilidade, a perda do sono, né? E isso atrapalha muito a rotina do idoso. E o que fazer para isso melhorar? Você tentar colocar as atividades que o idoso está acostumado durante o ano todo, fazer com que tenha horário para dormir, horário para descansar. Quando estiver em reunião familiar, o barulho, ter limites, né, ter horário para estar acabando o som maior, o volume maior, né, para que ele possa descansar e não ficar tão irritado, tão insensível com a perda do sono. Então, o grande segredo é manter a rotina, Manter né? a rotina que ele está acostumado. Que ele já está adaptado e Isso. adequado. Agora eu vou pedir para que o pessoal chame a Patrícia, porque eu sei que ela tem perguntas para a gente. E tem muito idoso assistindo a gente, viu? Sim. A gente tem uma galera muito assídua aqui. Pati, bom dia de novo. Já deixa o Flavinho também, que a gente já emenda uma pergunta na outra. Bom dia, gente. Olha, eu queria saber o seguinte, em relação a quedas, que a gente sabe que idoso, assim, qualquer tombinho faz um estrago, né? Então, quais são os maiores riscos dentro de casa para um idoso? E como é que a gente pode se prevenir? Pode, sei lá, fazer uma adaptação para evitar as quedas? Então, em relação às quedas, a gente tem que ter vários cuidados. Dentro do ambiente onde o idoso convive, a parte de objetos deixados no chão, tapetes, animais domésticos, tudo isso é susceptível ao idoso proporcionar uma queda a ele. Fio também nessa época do Natal, muitas vezes você faz uma iluminação e aí puxa a extensão, o fio também pode estar atrapalhando e ocasionando queda no idoso. Muitos idosos recebem netos, os brinquedos deixados no chão. Tudo isso é um cuidado que nós temos que ter para que o idoso não venha a tropeçar e de repente cair para não se machucar. Perfeito. Flavinho, vamos aproveitar e já fazer a sua pergunta também? Oi, Lívia, você sabe que esse assunto é um assunto muito sensível para mim, porque eu morei com a minha avó por 10 anos, né? Minha avó já com quase 80 anos na época. E eu e ela ali morando juntos, e eu convivi muito com necessidades, né, que uma pessoa com mais de 70, quase 80 anos enfrenta todos os dias, né? E a paciência, porque quando você lida com o idoso, você precisa ter paciência com o idoso. Porque o idoso, ele vai responder a tudo que você pedir, só que no tempo do idoso, né? Então, é preciso que as pessoas mais jovens entendam isso, para você conviver bem com a sua avó, com o seu avô. Porque, gente, se nós não morrermos cedo, nós todos vamos envelhecer. E nós vamos precisar dessa paciência das pessoas mais jovens quando nós formos idosos. Então, é importante a gente pensar nisso, porque eu vivi isso na prática e sei que nem todo mundo tem paciência com o idoso. Então, é muito importante essa questão da paciência. Mas eu queria emendar o assunto, Caio, primeiro parabenizar aí pela sua entrevista, por você estar aqui com a gente. E eu queria saber em relação a um cuidador, né? E o apoio exatamente da família. Nessa época, às vezes é preciso alguém para ajudar, né? Como escolher um cuidador? E que dicas você daria aí para essa escolha ser acertada? Primeiramente, eu acho que o cuidador observar se ele tem algum curso de cuidador em alguma instituição de procedência. É a primeira coisa que você tem que observar para você contratar um cuidador. Outra coisa é você conversar com o cuidador sobre o que o seu idoso está acostumado, os hábitos que ele tem, para que isso possa ser benéfico tanto para o idoso quanto para o cuidador. Ver se o cuidador também ele é uma pessoa com paciência, porque para cuidar de idoso hoje você tem que ter muita paciência, muita disponibilidade.
Então, isso é os fatores mais importantes para você contratar um cuidador. Primeiramente, se tem algum curso em alguma instituição de procedência. Perfeito. E isso daí, ele tendo o curso, ele já é capacitado a estar cuidando do seu idoso. Perfeito. E o calor é um grande desafio, ainda mais nas nossas regiões, Araçatuba, Rio Preto e principalmente aqui em Prudente, que a gente sabe que é intenso. Quais cuidados devemos ter com a hidratação e em relação à desidratação? O que a gente precisa ficar em alerta? Geralmente, já o idoso, fisiologicamente, ele já tem a tendência na diminuição de ingerir líquidos, né? Então, sempre, eu falo muito isso para os nossos idosos aqui em Prudente, coloquem 2, 4 garrafinhas de água, por exemplo, se for de 500 ml, coloquem na geladeira, sempre está deixando do lado dele e fala assim, ó, até o final do dia você tem que estar tomando essa quantidade de líquido. Isso já ajuda muito a manter a hidratação dos nossos idosos. Segundamente, no final do ano, o exagero nas comidas gordurosas e açucaradas, né? Isso faz muito mal aos nossos idosos, então pode dar alguma alteração e isso é preocupante. E ingerir bebidas alcoólicas também em grande quantidade. Não que o idoso não possa beber, mas em grande quantidade isso é prejudicial a ele. Então, tomando esses cuidados, principalmente com ingerir a água, o líquido, alimentos mais saudáveis como fruta, melancia, melão, morango, uva, são alimentos menos calóricos e também ricos em água também, e fibra, tá? E cuidado com os alimentos gordurosos, principalmente a carne de porco, que geralmente vem muito tempero e ela é muito rica em gorduras saturadas, né? Ótima dica. Muitos idosos, para a gente já encerrar, né? Muitos idosos se sentem isolados em meio às comemorações. Como incluí-los de forma acolhedora, respeitando limites e garantindo que eles participem com bem-estar dessa época de final de ano e confraternização? Isso já está virando até um problema social, né? Muitas famílias abandonam os idosos no final do ano, né? E isso chega a ser até preocupante. Mas as famílias que queiram estar com o idoso do lado, que queiram participar, que queiram levar eles para as festas do final do ano, tentar conversar com o idoso, fazer aquilo que ele gosta, reviver um pouco do passado, colocar eles do lado, fazer eles participarem das conversas, interagirem com os idosos. Isso é muito importante para eles não se sentirem abandonados. Muitas vezes os familiares levam os idosos, deixam ele no canto ali, ele fica cabisbaixo, não participa dos assuntos. Então, a interação entre a família e o idoso é muito importante. Olha, muito obrigada pela sua entrevista aqui, Caio. Foi ótimo ter com você nessa manhã, trazendo tantos esclarecimentos e a gente espera que todos que nos assistirem e têm idosos em casa cuidem e protejam eles ainda mais nessa época. É com você, Flavinho. Pati, é a Pati. Antes de passar para o Flavinho, tem um recado importantíssimo aqui. O Flavinho volta já, mas eu tenho um recado super importante, gente, que é o seguinte, ó. Já pensou em fazer suas compras e sair com elas totalmente pagas? Ou até ganhar um apartamento? O Ikegami Supermercados, que começou sua história em Olímpia e hoje está presente em 11 cidades do interior paulista, está completando 60 anos. E para comemorar, preparou uma campanha cheia de prêmios incríveis, como projetos de energia solar, compras pagas na hora no caixa e até um apartamento. Confira o VT oficial dos 60 anos. Aniversário premiado Ikegami Supermercados. 60 anos com o menor preço e o maior respeito por você. E no aniversário do Ikegami, você vai concorrer a um apartamento, projetos de energia solar para sua casa e a chance de ter a sua compra paga na hora que chegar no caixa. Vem para o nosso aniversário premiado. Ikegami Supermercados. Há 60 anos, celebrando os melhores momentos em família. É isso aí, Ikegami Supermercados, há 6 décadas celebrando os melhores momentos em família. Agora sim, Flávio Zani, vamos falar do que de bom aí, querido? Paty, é um assunto que tem tudo a ver com você, com a sua história. A gente que já te conhece, sabe que você é uma bailarina, não é? Tava até conversando aqui com a Nath sobre isso. O termo é esse, né? Cadê a Paty? Põe a Paty aí pra gente bater um papinho com ela.
A Paty, se não me engano, é bailarina. Ela se apresentou já. Não é isso, Paty? Falei alguma coisa errada? Bailarina. Não, de jeito nenhum. Tem muita gente que usa o termo dançarina, né? E dançarina, na verdade, ele pode ser usado esse termo para vários tipos de dança. Como eu fiz balé clássico mesmo e outras danças também, eu fui bailarina. E aí tem uma coisa interessante, Zane, que tem um professor de dança, foi muito famoso, falecido já há muitos anos. Uma vez ele comentou alguma coisa que a bailarina ela nunca deixa de ser. Então você não pode falar assim, eu fui bailarina. Não, eu sou. Você é. Só não danço mais. Muito legal, muito bom. Paty, você vai adorar esse bate-papo então, porque agora nós vamos falar sobre dança. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente sempre destaca os benefícios, né? Os benefícios físicos, os benefícios mentais. Mas hoje eu acredito que nós vamos elevar esses potenciais, porque a dança do ventre, de uma forma muito especial, também fala de autoestima, de sensualidade, mas também de autoconfiança, né? E é por isso que eu estou recebendo uma amiga querida, que eu já conheço há muito tempo, já fui vizinho da escola de dança dela, que é a nossa querida Natália Silva. Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, Flávio, tudo ótimo. Primeiro, obrigado por você aceitar o convite aqui do programa. Eu que agradeço a oportunidade de vir ao seu programa, que está incrível, adorei o formato, muito bacana. Ô, Nath, primeiro, obrigado mesmo aí pelas suas palavras. Há quanto tempo você dança? Eu danço há 36 anos. Meu Deus, começou com... Uma vida, começou com 6 anos, já não sou mais tão novinha assim. E até nessa questão, a dança também tem um papel, né? No etarismo, algo que antigamente a gente falava muito sobre começar apenas quando criança. Hoje a gente sabe que não tem idade para começar a prática da dança. E eu comecei desde criança, passei por vários cursos e seguimos aí hoje com a escola há 21 anos. Que bom que você falou sobre isso, Natália. É porque, às vezes, o nosso público, o público que nos assiste agora em casa, tem muita dona de casa, tem muitas mulheres acima de 50, 60 anos que acompanham a gente sente esse carinho desse público quando a gente está nas ruas. Você tem alunas nessa faixa etária ou que começam a partir dessas idades? Sim, temos. Na verdade, como eu falei, não tem uma idade certa para iniciar nem para parar. Eu costumo dizer que a gente para só quando quer, né? É uma opção. A gente pode fazer da dança uma profissão, mas também uma prática de atividade física e aproveitar todos os benefícios. Na verdade, as alunas chegam na fase adulta com esse histórico. Eu quero fazer uma aula de dança, mas não quero me apresentar, não quero subir no palco. Mas é muito difícil uma aluna que não entra nesse encantamento, porque é muito gostoso, embora exija tempo, disciplina para tudo isso, dedicação, né? Porque todas querem se apresentar seguras, mas elas começam com esse histórico de não quero palco, mas depois acabam se apaixonando. E eu tenho alunas com muito mais de 60 anos e que estão ótimas. Puxa vida! A gente precisava então organizar daqui um tempo uma pauta e trazer essas alunas para dançarem aqui com a gente. Com certeza, vai ser um prazer recebê-las aqui. Eu tenho mulheres incríveis que são profissionais de outras áreas e que conseguem equilibrar isso com a dança, com as apresentações, com essa dedicação, né? Porque o que a gente vê nas apresentações é aquele prato pronto, mas por trás disso tem um entorno de muita dedicação. Às vezes tem que abdicar de alguma coisa, não é? Porque você tem que ensaiar, você tem que fazer toda essa preparação aí. Agora, vamos falar de benefícios. Ô, Nath, o que você observa, não só em relação a você, mas o que você ouve das suas alunas em relação aos benefícios? Porque a dança, a gente sempre fala isso aqui, o esporte, a dança, você colhe o benefício físico, porque você está se movimentando. Mas eu acredito que o principal vem aqui, ó, na cabeça. É ou não é? Com certeza, né? Nunca se falou tanto sobre a questão da saúde mental. E os benefícios da dança, a gente pode ter um olhar físico, então na melhora das dores articulares, porque a aluna ganha força, flexibilidade, mobilidade. Tudo que a gente aprende na dança, eu costumo dizer que a gente leva para a vida, né? Então a gente precisa de ritmo na vida, a gente precisa de força, de flexibilidade, de tudo isso. Então esses benefícios a gente consegue observar no nosso próprio dia a dia, que as nossas funções diárias simples, elas acabam ganhando muita melhoria. Porque com o passar dos anos, eu nem digo muitos, né? Porque a gente vive numa era muito tecnológica. Sim. Isso é ótimo, com bom uso. Mas a gente chega em casa, Alexa, então a gente se movimenta menos no nosso dia a dia. Então, essa prática da dança nos ajuda que as nossas atividades diárias também melhorem. Com a questão mental,
é um momento ali na aula de dança que todas as mulheres, homens, todos os praticantes, eles esquecem de outras coisas. E eu digo isso por mim e pelas minhas alunas. Então, você pode estar passando o que for. Quando você entra numa aula de dança, escuta música, se entrega à prática, você entra num outro universo. É um estado químico também, né? A gente libera hormônios do bem-estar, da felicidade. Então, a gente entra de uma forma e sai de outra. Hoje eu vim dançar para vocês, eu cheguei de uma forma e vou embora de outra. Com certeza. Agora, você falou uma coisa aí na sua resposta que me deixou curioso. Quando a gente fala em dança do ventre, normalmente a gente liga diretamente à mulher. Homem também pratica? Também pratica. A gente sabe que é uma arte que acaba sendo mais abraçada pelas mulheres, mas é que a dança do ventre, ela, na verdade, a dança árabe, ela é dividida em várias camadas, né? Primeiro que não é uma arte nossa, então a gente tem que ter muito respeito por algo que a gente lida com a cultura de um outro país. Então, existe a dança oriental, que é a dança que eu vou me apresentar aqui, e existem as danças folclóricas árabes, que também são muito bonitas e muito praticadas por homens. São fortes, usa-se muito nos casamentos árabes, inclusive aqui o pessoal gosta muito, a gente faz as apresentações, é sempre muito bem recebido, então é uma dança que pode ser praticada por homens e mulheres. Perfeitamente. Você colocou a questão cultural. É interessante isso também, né? Sim. Porque é uma cultura muito diferente da nossa. Muito Esse diferente. choque cultural também deve ser bem interessante, né? Muito, porque assim, para eles a dança, ela tá completamente enraizada com tudo que eles vivem. Então não é a gente não vê uma escola de dança que ensina. Essas mulheres, esses homens, eles nascem dançando. Então é algo que a gente não vai entender mesmo indo para lá. É no sangue mesmo. Aqui a gente aprende academicamente para poder dançar, mas é muito importante que todos os praticantes procurem profissionais que estejam um pouco preocupados com essa questão cultural, porque tudo para eles tem a ver com o núcleo familiar, com a forma com que eles vivem. E assim, se a gente mudar o país, a gente também muda o olhar para a dança. Cada região vai tecer essa dança de uma maneira, depende de quem está no governo. A mulher tem muito menos liberdade do que a gente tem aqui. Aqui, graças a Deus, as mulheres podem o que quiserem. A mulher árabe não é sempre assim. Não digo pelas artistas, mas a mulher do núcleo mesmo, familiar. Mas é muito interessante, porque como eu vi vocês colocando, a comida é muito gostosa, a música é muito gostosa, as festas são muito animadas. A gente vê um cenário sempre assim dos países árabes com alguns conflitos, mas é um povo muito alegre. Perfeitamente. Vamos ver um vídeo. A Nath enviou pra gente, antes da dança ao vivo aqui no estúdio, um vídeo que a Nath enviou de uma apresentação. Deve ser a mais recente, talvez, né? Isso. Foi do nosso último jantar. Perfeito. Coloca aí pra gente. Nath, se você quiser. Pois é, vocês viram aí um trechinho dessa apresentação, que coisa maravilhosa. E agora eu convido o senhor, a senhora, a aumentar o volume aí da sua televisão e ficar atento, porque vocês vão ver de fato uma dança muito bonita, preparada com todo o carinho, com muita disciplina, com muita vontade para o nosso programa e para as apresentações que eles fazem. Então, a partir de agora, a Nath vai dançar a dança do ventre aqui no Taquitá.
Uau! Nath, é muito bom ver você dançando. É muito bom, parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Ah, requer dedicação, mas é fácil. É fácil. Muito bom dançar pra vocês. Que bom, nossa, bom receber você. Abre a nossa janela aí pra gente saber o que é a Patrícia, o que é a Lívia, o que elas acharam da dança. Não sei. Aí, ô Paty, eu quero saber de você que é bailarina. Tô encantada, porque é tão diferente, né, de tudo que eu já fiz na vida. A dança do ventre, ela é muito bonita, sim, ela é admirável, justamente porque ela mexe muito com o feminino, né? E uma coisa que eu achei muito curiosa foi a escolha da música, porque a Natália pegou uma música clássica, eu sou bailarina clássica também. E aí ela pegou uma música clássica, um bai, e colocou ali na dança do ventre. Eu achei sensacional. Parabéns, Nath. Obrigada, gente, pela oportunidade. Parabéns, é muito bom ter a também. dança na TV, né, sendo Sim. fomentada. A gente tem só a agradecer. Imagina, ó, a Lívia também tem recado, né, Lívia? Lindo, envolvente, o jeito que ela conduz com as mãos, a cintura. A gente fica aqui, ó, impressionado. Parabéns. Que alegria, né? Ver essa beleza ao vivo aqui. É verdade, tem razão. E você de casa que gostou, quer começar a praticar, não importa a sua idade, como a gente já falou aqui, coloca os Instagrams aí que a Nath enviou pra gente. Ali acho que tem o da academia, né? Isso, da escola e o meu pessoal. E o seu pessoal. Os dois Instagrams estão na tela para a senhora, para o senhor aí começar a seguir e começar a colocar a dança do ventre aí na sua vida, porque de fato você vai colher esses benefícios com certeza. Nath, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito sucesso pro programa. Para nós, e ó, vamos marcar aquele segundo encontro aqui Com certeza, com as vai ser um mulheres prazer. 60 a mais ou 70 a mais que já praticam, para elas se apresentarem aqui. O que você acha? Acho o máximo, acho que elas vão amar. Maravilha! Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, é bem rapidinho e na volta ainda tem a receita da Patrícia para ser finalizada. A gente volta já. 11h43, estamos de volta aqui na nossa cozinha com a Tati Carvalho, do Tati Kibes. E olha, vou falar, gente, já tem um cheirinho aqui de hortelã rondando. Essa coalhada aqui também já tá cheirando. Quero saber tudo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o tempero propriamente dito, né? Então a gente vai picar a hortelã de uma forma que para ela ficar bem verdinha, né? Nesse preparado bem branquinho. Dá um contraste muito bonito. Enquanto a gente pica, a gente fez uma pesquisa, né? A gente teve ajuda aqui de universitários, de amigos da família aqui, da nossa convidada. O que eles explicaram sobre a nossa massinha, Tati? Então, quando você me perguntou que era o capelete, né, da origem italiana, eles falaram que o próprio nome X-Barak é a orelhinha, que é o formato, né? Do boi, enfim, que dá nome ao prato, né? Então, na verdade, olha que interessante, gente. O X-Barak é a massa, né? É a massinha ali, é o que a gente chamou ali, né? A gente falou que parece um capelete italiano, mas é a orelhinha do boi árabe. Olha que coisa mais curiosa. E ela que dá, a massa que dá um nome à sopa. Dá pra fazer de outras formas, Tati? Ou o tradicional é com a coalhada mesmo? É com a coalhada, o tradicional. Eu, de verdade, nunca experimentei fazer de outra maneira. Assim, como é o prato preferido, né, da família lá, então eu acabei me especializando aqui para poder atender pelo menos uma vez por ano para presentear isso aqui com... Gente, eu achei muito legal. E eu quero até aproveitar e voltar lá para Araçatuba com a nossa convidada. Né, Zane? Será que ela conhece X-Barak? A Nath? E aí, Nath? Nós estávamos conversando aqui. Eu nunca comi, mas conheço. E a comida árabe é uma comida muito bem temperada, né? Muito gostosa, muito bem feita, né? Com ingredientes assim selecionados. A gente faz um jantar árabe e o pessoal aprecia muito. Olha só, mas o que você gosta de comer assim mais da culinária árabe? O que eu mais amo é a coalhada, com certeza. Os pães sírios, amo. Quibe, maravilhoso. Tem vários itens assim que são impecáveis, imbatíveis, assim, das culinárias que a gente tem pelo mundo. Essa com certeza tem um lugar especial. É isso aí, Paty. Eu sou fã também. Ela vai gostar, então, ela vai gostar dessa aqui, porque a base é coalhada, Zane. Então, imagina, fazer uma sopa com base de coalhada. Que interessante, a Nath vai gostar. E as meninas estavam aqui comentando também sobre a dança do ventre, né?
Ah, é maravilhoso. Né? Maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu acho que é uma dança que traz realmente, que você falou, né? O feminino, traz até ela é terapêutica, né? Ela que dançou sabe muito melhor do que eu. E a gente também já tivemos um evento que nós fizemos esse encontro de mulheres que dançavam, que tinham feito cursos, né, de dança após um problema de câncer e tal. Então foi assim, uma união de mulheres muito potentes, muito poderosas. Então vamos trazer mais dança do ventre, mais cultura árabe, síria aqui pro nosso programa, porque olha, é sucesso, né? Vamos finalizar aqui, daqui a pouco a gente volta com vocês, então. Vamos lá. Vamos colocar aqui manteiguinha. Manteiga. Na receita a gente coloca como 2 colheres de sopa de manteiga. Então eu tô colocando um pouquinho menos aqui, porque a gente tá com uma quantidade também menor de coalhada. Então, gente, o cheiro, vocês não têm ideia do cheiro. Tá, que agora já tá misturando o hortelã com a coalhada. A coalhada já estava cheirosa aqui do meu lado. Aqui na manteiga, geralmente, eu coloco um fiozinho de óleo para ela não escurecer. Mas aí a gente controlando a temperatura não vai ser necessário. Então, a gente coloca aqui o alho, né? Eu coloquei aqui uns 3 dentes de alho picadinho. Então, esse cheirinho aqui já é um característico nosso, né? Delícia. O alho refogando. Eu tô amando conhecer essa receita. Acertamos um pouquinho do sal. Esse perfume. A gente só deixa dar uma clareadinha para não dourar e não ficar tão forte, não amargar. Né? E aqui nesse ponto a gente já coloca o hortelã. Aqui tem cerca de um maço bem cortado. Vai ter uma picadinha. Tá? Então, olha que bonito que vai ficar isso aqui, gente. Cheiroso, né? Nossa. Vou colocar tudo. A Tati me perguntou assim, você gosta de coisas azedas? Porque tem isso, né? A coalhada, ela já é azeda. Eu adoro. Então, assim, é um paladar que quem tem esse paladar, que gosta de coisas ácidas, coisas azedas, com certeza vai gostar desse prato. Ó, esse aqui já é o ponto, tá? Vamos tirar. Bem rapidinho. É bem rápido. E aí, eu vou já substituir pela coalhada aqui. Então, já vamos aqui. O que eu sugiro? E existe um segredinho aí das mulheres árabes que falam que quem não pode talhar, que existe um segredo. O que pela experiência que eu tive das poucas vezes, né, que talhou, é que mexer e a temperatura tem que ser o pulo do gato. Então você não pode parar de mexer e a temperatura não pode ser aquela muito agressiva, assim. Você tem que ir acariciando. Fazer com carinho, né? Fazer com carinho. Então, assim, aqui, agora a gente envolve aqui, né? Coloca o tempero aqui dentro e de forma contínua a gente continua a mexer, né? Então, aqui... Que interessante. Então, aqui a gente já tem o início, né, do prato. E como que a gente sabe quando tá pronto? Quando as bolinhas estiverem, a X-Barak estiver cozida. Então é o ponto da massa. É o ponto da massa, é o cozimento de fato dela, né? Então eu já vou aproveitar já colocando também. Então, colocar aos poucos para que elas não fiquem pelotadas, né? Gente, olha só, muito pequenininho. Ó, então a gente vai colocando aos pouquinhos e vai sentindo para elas não ficarem juntas. Muito saboroso. Fica. Tô com água na boca já. É curioso, né? Eu quando vi a primeira vez, eu falei, mas é um prato que não tem uma cor, né? Geralmente a gente tá sempre acostumado com alguma coisa mais vermelhinha, né? Com outro tom. Mas é tão saboroso, é diferente mesmo. Né? E para os paladares da tradição árabe, é algo realmente feito com especial, né? Um prato até falei, especial. Quanto menor, mais amor. É porque é mais carinho, né, gente? Quanto mais delicadinho, é o sinal que você tá pondo mais carinho ali para fazer. Eu adoro essas histórias afetivas da comida, gente. Toda comida, quando vem com uma história, assim, parece que você come até com outro sabor, né?
E, Paty, a gente tem que fazer algumas coisas assim em família para que as tradições não morram, né? Com certeza. Porque a gente não vai viver da vida só de delivery, né? Não é? Então, a gente realmente precisa fazer pratos que nos levem para esse lugar afetivo familiar, né? A mesa é uma forma, né? Bom, ela vai terminar de colocar aqui, mas o lado bom, gente, é que a gente tem uma prontíssima ali, porque vocês sabem que TV é sempre assim, né? Cheia de truques, cheia de mágicas. E a gente tem uma pronta ali que eu tô louca pra experimentar. Aí é só a hora que subir aqui, Tati? Isso, a hora que aqui a gente finalizar com ela todas já cozidinhas, a gente já tá com ela pronta. Precisa ficar mexendo. Precisa mexer. Então eu vou ficar mexendo enquanto você serve a gente. Você mexe e eu vou servir com a que tá ali. Eu vou ficar mexendo aqui enquanto você serve a gente, para não ter o risco de talhar. Mentira, é só porque eu quero pôr a mão mesmo. Porque eu fico aqui sentadinha, de quinta eu cozinho aqui, né? A gente tem o nosso bateu a fome, Tati. Mas na segunda eu fico com uma vontade de me intrometer aqui no prato. Você gosta de cozinhar, Tati? Eu amo, eu amo cozinhar. Eu amo aprender coisa nova também. O que você faz assim de muito bom, gostoso? Ai, olha... Eu gosto muito de fazer massa, sabia? Mas o pessoal de quinta-feira aí tem me elogiado, viu? Tem umas pessoas aqui, que nem essas aqui que estão dentro do estúdio, aqui, sabe? Assim, ó, atrás da câmera. Tem gente que não traz mais marmita de quinta-feira. Eu acho que eu preciso ser convidada para uma quinta-feira. Por favor, aqui. Vamos combinar? Você vem numa quinta-feira? Com certeza vem. Vamos ver, então. Vamos lá experimentar? Vamos. Ai. Eu vou pôr aqui um pouquinho. Olha que bonito, Rê. Vamos ver? Super diferente. Aqui eu vou baixar mais. Mais para o contrário. Eu tenho medo de deixar cair aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá? Vamos provar? Com a massinha? Vamos lá, Tati? Que delícia isso! Gente, gostoso demais. Não é bom? Não é bem diferente? Gostoso demais. E não achei tão azedo. Não. Agora isso pro café da manhã, tô adorando. Ia adorar essa. Ia adorar essa tradição. Tati, obrigada mais uma vez. Imagina. Amei X-Barak, amei a história. Vamos voltar lá para os meus companheiros. O que vocês acharam aí, gente, desse prato? Nossa, tá delicioso. Nós aqui de Araçatuba já queremos. Nós super aqui... diferente, Zane. Nath aí, ó, Lívia. E aí, Lívia? Maravilhoso. Aqui também, que delícia. Tô com água na boca. Olha lá, Paty. Tô com bom fome. Demais. Queria estar provando também. Nós também. Nós também. 6 minutinhos pro meio-dia é hora de almoçar, né, gente? Estamos com fome. Eu tô amando, gente. Por favor, façam. Então, enquanto a Patrícia come e a gente passa à vontade, a gente vai chamar rapidinho mais uma história com o nosso grande Silvio Santos. Porque nessa semana o Silvio faria 95 anos de idade, dia 12, não é? Então, chegou a hora da gente conhecer a história de uma pessoa com o maior nome da comunicação do Brasil. Vamos ver. A minha história com Silvio Santos se passa em 1988, quando a minha cidade, Marília, disputou contra Cascavel o programa Cidade contra Cidade. Na ocasião, o município vencedor levava uma ambulância para casa. Como era de praxe, nós ficamos aguardando o início da gravação do programa fora do teatro, porque somente as mulheres eram autorizadas a entrar para a gravação dos outros programas. Enquanto esperávamos, vimos a movimentação de uma equipe de reportagem de televisão de Cascavel, que correu em direção a uma viela. Eu fui atrás da repórter, perguntei quem ela ia entrevistar e ela me disse que seria Silvio Santos. Após ela fazer a entrevista, eu pedi autorização para o Silvio, se ele poderia me dar uma entrevista, e ele concedeu.
ele respondeu 3 perguntas para mim, falando a respeito da situação das cordas vocais, uma vez que ele tinha acabado de operar nos Estados Unidos, sobre a Escola de Samba Azul e Branco de Marília, que estava homenageando ele com um samba enredo de carnaval, era período de festas de carnaval, e se ele desfilaria pela escola aqui na cidade. Ele informou que a recuperação da cirurgia estava bem, que sabia do samba enredo da escola de samba, mas que infelizmente não poderia participar do desfile, porque senão levaria um puxão de orelha do seu médico. Essa foi a minha experiência, minha maior experiência profissional, quando eu consegui essa entrevista com o Silvio Santos. E até hoje eu levo essa marca de identificação como um troféu. Silvio Santos é o nosso grande exemplo da comunicação. Agora vocês imaginam, o Silvio Santos não dava entrevista. Era dificílimo entrevistar o Silvio Santos, né? Carlos Teixeira conseguiu. Pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio, né, de entrevistar o Silvio Santos. Muito bem, amanhã tem mais histórias chegando aqui pra gente, tá? Vamos abrir as nossas janelas com o Presidente Prudente, com São José do Rio Preto, porque o nosso programa está chegando no finalzinho e nós precisamos saber o que nós preparamos, o que todo mundo preparou para o programa de amanhã. Lívia Peretti, o que nós vamos ter amanhã? Bom, estamos no fim do ano, aquela época em que a gente olha para nossa casa, recebe visitas, prepara as festas e percebe que alguns móveis já não estão acompanhando o nosso ritmo, né? E para ajudar você que quer renovar o seu lar, aproveitar as promoções e entender o que realmente vale a pena comprar agora em dezembro, onde as lojas estão todas em liquidações, nós vamos receber o Paulo Manganaro, que entende muito desse assunto. Você não pode perder. E por aí, Pati? Por aqui a gente tem Yuri Gregório trazendo as previsões aqui nesse último mês do ano e também tarô ao vivo. Se você quer que as cartas respondam alguma questão importante, manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou pelo direct do @tactasbt. E a gente espera todo mundo. Quero só aproveitar rapidinho e mandar um beijo pra minha família, que poucas vezes tem a oportunidade de me ver ao vivo. Então, ó, um beijo mãe, um beijo Fabrício, um beijo Antonella. Que legal! Amanhã é dia de Nem Te Conto com o Ademir Rolim, que vai estar aqui com a gente comentando as notícias mais quentes do mundo dos famosos. É amanhã, às 11 da manhã, aqui no nosso Taquitá. Mais uma vez, obrigado, Nath. Eu que agradeço, foi uma super oportunidade, amei participar. Um beijo para as meninas. Boa, o espaço está aberto para você sempre que você quiser. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Beijos, Pati. Beijos, Lívia. E até amanhã. Tchau.